Continuando então nosso curso, agora a gente vai falar sobre tabelas no Dreamweaver, pessoal. A gente vai entender então aqui como criar colunas, criar linhas, aliás, dar um espaçamento aí, colocar imagem, colocar borda, pintar a cor de fundo, colocar uma cor de fundo, né, na nossa tabela. Vendo aqui então o que nós tínhamos utilizado anteriormente, eu vou tirar aqui, vou deixar aqui o Body BG Color. Vamos lá, pessoal. Para criar a tabela, bem simples, você pode vir aqui no modo design, ó, tabela. Eu quero criar então uma tabela que tenha 3 linhas e vamos supor aqui, ó, 2 colunas. E eu quero que ele me dê, vamos ver aqui, 400 pixels e que tenha uma borda aqui de 1. Então, se eu clicar aqui em OK, ó, você vai ver que ele já criou aqui para mim a minha tabela. E se você vir aqui no código, vai ser bem fácil de entender também, pessoal, porque assim, ó, para você programar então uma tabela no Dreamweaver, você vem aqui, menor, table width, que foi o tamanho que a gente definiu, que ficou desse tamanho aqui, que vocês estão vendo. Border 1. Se eu colocar 0 aqui, pessoal, você não vai ver nada lá, porque eu tirei a borda. Ele só fica aqui esse meio transparente para você saber que tem uma tabela aqui. E você pode estar colocando aqui tamanho de borda 10, por exemplo. Claro que isso aqui já fica um pouco exagerado, mas se você quiser colocar, se for a sua necessidade, vamos deixar aqui border 1 para a gente entender. E tr, pessoal, depois que a gente criou o table width, que vai ser o tamanho, aqui a gente colocou uma borda. Senão você pode só deixar aqui sem borda mesmo, tirar isso aqui, já fica criado sua tabela. A gente vai criar depois disso o tr. Vamos tirar aqui, pessoal, para vocês entenderem então. Vamos lá, table, que é de tabela em inglês. Table, a gente vai colocar agora aqui o width, né, que a gente quer aquele tamanho, 400 pixels, e uma borda de 1 pixel. Tá, a gente fecha aqui. Em seguida, pessoal, a gente vai criar aqui primeiro então o tr, que quer dizer table all no inglês. Em seguida, você cria o td, que é o table data. Então, quando você abre um table data, você tem que fechar. td, abrir td, fechei td. Por exemplo, isso aqui eu só quero somente essa linha então, dessa coluna, né? Então vou fechar aqui já o meu tr. Se eu colocar um conteúdo aqui, ó, e salvar para mim ver como é que vai ficar, como eu apaguei lá, voltando para aquela página, ó, tá vendo, ó? Eu já criei aquela minha linha. Agora eu quero criar mais uma coluna. Então vamos supor, dei um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então ficou aqui mais uma linha. Para você então estar criando uma coluna, você vai precisar fazer o seguinte. Vamos fechar aqui a nossa tabela, né? Primeiramente, antes de a gente criar outra coluna, que a gente já aprendeu como é que faz para criar linha. Então, o tr é o linha e o td é o coluna, que é o table data. Então você vai vir aqui, table data, abreviado então td, e fecho. Ok, vamos lá atualizar. E tá aí, ó. A gente já criou então 2 colunas com o td. Eu vou criar aqui a mesma coisa para vocês poderem entenderem. Ctrl S para ficar igual. E tá aí, ó. Eu criei então 2 linhas com 2 colunas. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos pegar então aqui. Eu quero pintar essa minha cor aqui da primeira célula. Eu quero pintar a primeira célula aqui da primeira coluna. Então o que eu vou fazer? Vou dar um color, border, quer dizer BG color. No caso que se você quiser dar um border color você pode, mas no caso aqui como é o background, é o fundo dele, você escolhe então aqui o TD BG color. Quero dar uma cor para ele de vermelho. Vai ficar muito brega, mas vamos ver como é que vai ficar. E tá aí, ó. E você pode estar colocando então as cores que você quiser aqui na sua tabela. BG color, tô esquecendo, BG color. E vamos lá, ver como é que fica.
E você pode fazer dessa forma. Você pode também, justamente aqui nessa mesma linha aqui de cada coluna, você vir aqui em um widget, definir o tamanho que você quer. Por exemplo, você quer um tamanho aqui de 50, vai. Vou colocar um número aqui de 50. Então o que ele fez aqui, ó, ele já me puxou aqui porque eu quero o tamanho daquela linha ali de 50. Se eu quiser aqui 550, vamos ver como é que fica. Ele vai ir bem para frente aqui, ó. Ele só não vai mais porque ele chega aqui no texto e o texto interrompe. Então, senão era para ele vir aqui já esmagar. Então, a gente viu já aqui então como criar uma tabela. Você vai vir aqui Table Widget, que vai definir o tamanho que você vai criar da sua tabela, tá, pessoal? Então, você cria aqui, vou mudar aqui para 600 para vocês entenderem. Vou aumentar o tamanho da minha tabela aqui, ó, daqui aqui para 600. Pode ver, ó, já aumentou o tamanho aqui da minha tabela. Depois a gente colocou border 1. Vamos colocar aqui o 0 para vocês entenderem também, ó. Colocando border 0, ele vai sumir aquela borda que estava aqui do lado e fica dessa forma aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui para o 1 para vocês continuarem entendendo. O TR, o que o TR é responsável? O TR é responsável de criar a linha. Então eu criei uma linha e dentro dessa linha que eu fechei aqui embaixo, pessoal, eu criei uma coluna, que é esse primeiro TD, que tem uma cor vermelha e um tamanho de 550. O conteúdo que vai ficar dentro da tabela tem que ficar dentro da TD, e aqui eu fechei a TD, Table Data, tá? E essa aqui é a outra coluna que eu também criei, que se eu quiser pegar aqui, ó, a mesma configuração dela, eu venho aqui, colo e vai sair a mesma coisa ali, ó. Vou atualizar, ele vai ficar aqui, ó, os dois vermelhos, as duas colunas de cima. Em seguida a gente criou outra linha, que foi aqui embaixo, para vocês entenderem, né, como é que funciona a criação de duas colunas. Então o TR é responsável de criar a linha e o TD cria a coluna. Então eu criei já ali uma linha com duas colunas. Vim aqui no TR, fiz mais uma linha, que seria essa linha aqui de baixo, e criei um TD que não está com cor nenhuma ali, mas o segundo TD que eu fiz aqui eu coloquei uma cor. Vocês podem ver aqui que eu coloquei uma cor nele aqui, que é esse verde. Então ele ficou dessa forma aqui, ó. A gente agora vai estudar então aqui o Cell Spacing e o Cell Padding. A gente já criou a coluna, rows, né, que no caso seria a linha e coluna. Agora a gente vai vir aqui em Cell Spacing. Rows no caso então seria a linha, tá, pessoal? Que é o TR. Vou até mudar aqui para vocês entenderem. TR e Calls, TD, que é o coluna, tá? Então agora vai vir aqui em Cells Page. Na propriedade mesmo do Table, você vai vir aqui, seleciona Cells Paging. Vou colocar aqui um tamanho de 10. Vamos ver o que ele faz, o Cells Paging. Então o que ele faz? Ó, ele dá um espaçamento dentro da tabela. Eu dei um tamanho aqui, dei um espaçamento aqui dentro dessa tabela de 10. Vou aumentar aqui, vou colocar 20 para vocês verem como é que fica. Ele deu um espaçamento dentro da tabela. É esse funcionamento aqui do Cells Paging. Você pode vir aqui, se você deixar em 0 ele fica bem colado com o conteúdo que tiver dentro da sua tabela. Ó. Se você colocar um número aqui, ele já dá um espaçamento dentro da própria tabela para o conteúdo não ficar grudado. Então ele dá um espaçamento de 10 aqui, 10 embaixo e 10 do lado. E 10 aqui, só que como o texto não chegou até aqui no lado direito, ele não deu espaçamento, parece que não deu, mas tem um espaçamento também. Ele dá um espaçamento dentro da tabela no caso que eu coloquei 20 pixels. Agora a gente vai falar do Cell Spacing. Cells. Vou voltar aqui. Cell Spacing, vamos colocar 10 aqui. Atualiza e você viu o que? Que o Cell Spacing, pessoal, eu vou até colocar aqui um border color, né, que é essa propriedade que você coloca uma cor na borda. Vamos ver se vai dar certo. Coloquei uma borda aqui. Aí, ó, funcionou. Então eu coloquei uma border color ali, dei uma cor, né, na nossa borda, na nossa tabela, border color,
faz esse efeito. E o Cell Spacing, que foi o último que a gente criou aqui, ele ficou responsável então de alargar o tamanho aqui da tabela. Então no caso aqui vocês podem ver que o Cell Spacing criou um espaçamento dentro da tabela, Cell Padding, e o Cell Spacing ele deu uma alargada aqui na borda, tá pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, tamanho daqui aqui, ele deu um espaçamento. Vamos colocar um pouco mais aqui para vocês verem. Vou colocar aqui um tamanho de 30 de Cell Spacing. Então, ó, vejam que ele já deu um espaçamento, ele criou, deixou uma borda mais grande na nossa tabela. E é assim que se cria a tabela, tá pessoal? Você pode fazer tanto colocar texto como também puxar uma imagem. Vamos lá, IMG, SRC. Vamos pegar a imagem clássica do Cebolinha aqui, ó. Salvamos. Vamos atualizar. Aí, ó, colocamos o Cebolinha dentro de uma tabela, tá? Então a gente vai tirar, vou tirar essa configuração aqui do Cell Padding e do Cell Spacing para vocês entenderem melhor. Vou tirar a borda também. Voltamos aqui de princípio. Tá um pouco ainda estranho, né? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na imagem, né? Que nem já ensinei para vocês. Widget, vamos redimensionar essa imagem aqui que está muito grande. 100 por, vamos pegar aqui, height 100. Vamos salvar para ver como é que fica. E tá aí, ó, pessoal. Vou tirar também aqui esse tamanho de 550, esse widget aqui que a gente definiu. Tá? E tá criado então aqui, ó, a nossa tabela, que a gente inseriu uma cor de fundo, inseriu uma cor na borda, a gente conheceu o espaçamento dentro da tabela e o espaçamento na borda. E essa videoaula foi sobre tabelas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço.